Moção cobra da Prefeitura de Natal a atualização da matriz salarial dos servidores do município volta à discussão na Câmara. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde apontam redução no número de casos de arboviroses no estado. E ainda, Centro de Controle de Zoonoses retoma cadastramento para a castração de cães e gatos. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 4 de abril, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? A matriz salarial dos servidores do município vai ser discutida na Câmara Municipal por meio de um projeto de lei que deve ser enviado pela Prefeitura. Esse foi um dos destaques da sessão ordinária desta quinta-feira que você confere agora. As visitas realizadas aos centros de educação infantil e escolas municipais pautaram o pronunciamento do vereador Fúvio no pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira. A gente está fazendo visitas, agendando visitas, conversando com os gestores dessas escolas para entender qual é a demanda que ele precisa. Existe um plano municipal de educação que é um plano que deve ser seguido por etapas e a gente vai fazer o acompanhamento se essas etapas estão sendo cumpridas. Tem dentro essas regulamentações coisas que é com prazo maior, outra com prazo mais extenso e já tem coisas que não estão sendo cumpridas. Então, a gente viu que tem escolas que não receberam o fardamento completo, material didático completo, né? Tem ventiladores que não estão funcionando. Alguns vereadores também repudiaram o corte de mais de 20 milhões de reais em verbas da União para Natal, feito pela bancada federal potiguar. A Zona Norte de Natal, a Ridinha especificamente, de onde foi tirado o recurso, precisa dessa urbanização, precisa dessa reestruturação para que aquele turismo ele seja alargado e dessa forma as pessoas tenham uma perspectiva de vida melhor. É lamentável a nossa bancada, acabaram de ser votados, receberam a grande maioria deles, uma votação expressiva em Natal e no primeiro momento que tiveram, viraram as costas. Outro assunto que voltou a mobilizar a sessão ordinária desta quinta-feira foi a resposta da Prefeitura à mobilização dos servidores do município para a atualização da matriz salarial com base no plano de cargos e carreira. A Prefeitura apresentou um projeto de lei que agora deve tramitar na casa. Mas, segundo a presidente do Sindicato dos Servidores do município, o projeto original ainda não atende o pleito da categoria. O projeto não fala em nenhum momento que a Prefeitura vai atualizar a matriz salarial, então fica a Prefeitura, né? Vai continuar descumprindo a sentença judicial e para os valores, né, que a Prefeitura estava diminuindo, né, a Prefeitura quer retirar um direito que é o pagamento dessas gratificações que tem uma relação percentual com o valor da matriz salarial do Plano Geral do nível 1. A ordem do dia trouxe um veto integral da Prefeitura ao projeto de lei do ex-vereador Sandro Pimentel, que trata da dispensa remunerada de pais e mães servidores para a participação em reuniões escolares dos filhos. O veto foi mantido pelo plenário. Outros 5 projetos de lei foram votados e aprovados em segunda discussão. Um deles de autoria do vereador Franklin Capistrano, que cria pontos de coleta de pneus usados nos estabelecimentos que comercializam o produto em Natal. Projeto que tem o objetivo de trabalhar em defesa da prevenção, né, de doenças que podem ser transmitidas através daqueles pneus que estão ali inservíveis e que servem de foco para mosquito da dengue e que ali possa se espalhar pela comunidade e prejudicar muito a saúde. As políticas de acolhimento à pessoa com espectro autista foi tema de uma audiência pública realizada pela Câmara Municipal. O autismo não tem cara, não escolhe classe social, gênero ou raça. Ele passa despercebido em qualquer lugar. O direito é igual perante a Constituição, independente da situação social e econômica. A classe social mais humilde, a classe social mais abastada sofrem das mesmas situações. Então, assim, é uma briga, às vezes a gente não está mais nem usando o nome diária, está dizendo horária,
porque é o dia todo momento, uma confusão com o colégio, com o plano de saúde, com alguma situação que você tem que contornar, além das situações que são vividas no dia a dia. Mas o autismo pode ter idade e o diagnóstico precoce do transtorno é o diferencial no desenvolvimento da criança e na conquista da autonomia. A diferença de Caio é porque o diagnóstico foi precoce e ele começou os tratamentos logo aos 3 anos, que foi aos 3 anos de idade. E ele está com 14 e nós vemos a evolução. É como aqui na audiência pública debateu sobre a plasticidade, né? Quanto mais cedo a terapia começar, mais eles têm condições de evoluir. Dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E mesmo com o reconhecimento do mundo sobre a condição, ainda falta sensibilidade e empatia para a inclusão destas pessoas na sociedade. De nada adianta que existam leis que não sejam efetivas. Nós precisamos que elas sejam cumpridas. Inicialmente nós tivemos esse contato com o Dr. Kleber Fernandes justamente para poder regulamentar uma lei já existente de atendimento prioritário. E quando começamos esse contato com as mães, verificamos que as demandas eram diversas. Então, atentamos para essa necessidade desse diálogo, trazer esse debate para a sociedade, a conscientização realmente existir, para que nós possamos buscar a efetividade dessas políticas públicas. Precisa efetivamente que os gestores abracem, se conscientizem da necessidade dessa efetivação desses direitos, que se consolidam por meio de políticas públicas acessíveis a todas as pessoas com deficiência e todos os cidadãos, né? Não é porque a pessoa tem deficiência que vai ser negado os direitos mais básicos, como a saúde, a educação, o lazer, transporte e tantos outros que a gente ainda tem que estar trabalhando no Ministério Público para garantir. A audiência pública realizada nesta manhã deu voz a mães e pais que sentem diariamente o preconceito, a discriminação e a apatia da sociedade. Cada um deles puderam expor as dificuldades enfrentadas para garantir direitos básicos. Nós temos aqui o Anita Garibaldo, que é uma referência no autismo. Nós temos mais de 180 crianças autistas vagas que nós não temos. Também a Partner, nós temos 56 assistidos. Nós não temos como atender essa demanda e tem uma demanda muito grande. Os pais buscando e não tem. O vereador Ranieri Barbosa também contribuiu com o debate. Ele é o autor de 2 leis municipais em favor da pessoa com espectro autista. A Lei 6.648 e a Lei 6.691. A 6.691, ela trata exatamente do censo quantitativo para a inclusão da população autista no município de Natal, para que seja desenvolvido políticas públicas para atender essa população. E a Prefeitura de Natal não tem uma política de governo, uma política de Estado que desenvolva para atender a esta população. A proposição da audiência foi do vereador Kleber Fernandes. Segundo o parlamentar, a Casa Legislativa precisa acompanhar a regulamentação destas leis e protagonizar, ao lado dos familiares, a luta pelos direitos garantidos na Constituição. O objetivo aqui é, de fato, dar oportunidade para que as pessoas que vivenciam no dia a dia as dificuldades, os obstáculos e as consequências da falta de aplicabilidade dessas normas possam aqui na Câmara externar o seu sentimento, externar as suas dificuldades, as suas emoções e que o poder público, as instituições, a sociedade civil organizada, as organizações não governamentais possam unidas buscar a efetividade dessas políticas públicas, poder conhecer as angústias dessas pessoas e implementar de forma prática as leis que já existem e encontrar outras alternativas. Este ano, no total, foram notificados 2.727 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados 624. Em 2018, no mesmo período, foram 4.682 casos notificados e 1.509 confirmados. Com relação a Zika vírus, em 2019 foram notificados 54 casos e no mesmo período de 2018 foram 209 notificações. Quanto à chikungunya, em 2019 foram notificados no estado 297 casos suspeitos, sendo confirmados 98. Em 2018, no mesmo período, foram notificados 647 casos com 127 confirmações. Os dados foram apresentados pelas Secretarias de Saúde do Estado e do município nesta quinta-feira.
O balanço foi considerado positivo para as secretarias estadual e municipal de saúde. Foi constatado diminuição nos casos de arboviroses, tanto no interior como na capital. Realmente, em comparação ao ano passado, de uma forma geral, as arboviroses têm reduzido no município de Natal cerca de 38% a 40% de redução, mas temos pontos ainda estratégicos para trabalhar que surgem casos e que podem transmitir para as demais áreas da cidade se não for controlado no momento oportuno. A Secretaria Estadual informou que o Estado continua em alerta, mas é na 4ª Região de Saúde, sediada em Caicó, onde se constata o maior número de notificações. Mesmo assim, houve uma diminuição em relação ao ano passado. Para a chikungunya também se destaca os municípios da 4ª Região, especificamente o município de Bodó. A gente também verifica uma incidência considerável para a chikungunya, no qual já foi realizado também a ação do carro fumacê. Embora tenha ocorrido uma diminuição de 40% nos casos de arboviroses em Natal, a Secretaria Municipal de Saúde continua o monitoramento em todos os bairros da cidade. É na Zona Oeste e na Zona Norte onde se constata a maior incidência vetorial. Tirol continua sendo um dos bairros mais atingidos. Recentemente, 89 casos foram notificados naquela área. Dentre esses 89 casos, 24 foram positivos para chikungunya, 9 foram descartados e 56 seguem em investigação. Não temos nenhum indício, certo, de um novo vírus circulando, não temos biologia molecular, não temos entomologia, ou seja, não temos vetor para a transmissão dos vírus que foram apontados, né, como possível vírus que estaria circulando naquela região. Na biologia molecular, aponta, né, para o isolamento de um vírus já circulante, que é o vírus da chikungunya. A gente sabe que a biologia molecular ela é genética, ela isola realmente o vírus, então não há uma dúvida de que a circulação é de chikungunya, isolada laboratorialmente e com todas as características sintomáticas e vetoriais para tal afirmação. Mesmo com a diminuição dos casos de arboviroses, as secretarias estadual e municipal de saúde pedem a colaboração da população para um combate mais eficaz. Até que ponto nós vamos esperar, né, que o serviço público venha fazer o nosso papel de cidadão, que a gente não pode de forma alguma arrefecer dessa luta que é diária, que é uma doença endêmica, que é uma doença que mata, que é uma doença que temos todas as características, que após chuva e intermitência com o aparecimento do sol, há um aumento desse número de vetor. Até que ponto nós vamos acumular água, jogar o lixo de forma incorreta e deixar de vistoriar nossa residência para que isso não se torne um problema individual e sim um problema de saúde pública. Na 4ª reportagem da série, vamos conhecer o potencial do turismo histórico pouco explorado aqui em Natal e também os investimentos que a capital recebeu do PAC das Cidades Históricas. Confira. Quando chegam a Natal, eles só querem saber de sol e de mar. La ciudad hermosa, re linda, la pasamos genial en familia, disfrutamos de la playa, del calor, hermosa, la verdad que muy bien. Natal nos encantou desde a primeira vez, muitas oportunidades, muitos passeios, muitas praias bonitas, belezas naturais, o povo é muito receptivo, é sempre muito bom vir para Natal, a gente é muito bem recebido aqui. Eu gosto muito de Natal, já estive aqui a passeio 2 vezes, fiquei vários dias, tem coisas muito bonitas para ser vista. Não é à toa que a Noiva do Sol é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Parece que por aqui o verão dura o ano inteiro. E é isso que a Secretaria de Turismo do Estado destaca na página oficial na internet. Roteiros para conhecer e se aventurar pelas praias potiguares é o que não falta. O Rio Grande do Norte e a capital potiguar possuem uma rica história. Edificações importantes como o Forte dos Reis Magos e a Rampa são parte da nossa identidade cultural. Mas estes roteiros são pouco explorados e seguem praticamente no anonimato. Temos todos esses elementos onde eles devem ser focados pela gestão pública para que possa ser feito um produto digno para que a gente passe um dia exclusivo com o turista visitando cada ponto para que ele possa ter interação com a cultura local e com todos esses aspectos históricos. Imagine um turista chegar hoje na região do antigo Grande Hotel e ele baixar um aplicativo onde ele consegue se ver no aplicativo com a imagem mais ou menos como era na época de atividade na Segunda Guerra Mundial.
Tá entendendo? Então, são pequenas abordagens onde isso tem que ser contemplado no projeto, para que possa desenvolver e transformá-lo de fato num produto. Em 2013, a capital potiguar foi selecionada para receber recursos do governo federal, no projeto do PAC das Cidades Históricas. 10 projetos foram selecionados pelo Ministério da Cultura, que repassou quase 40 milhões de reais para ser dividido entre os projetos. Nesses 4 empreendimentos, o Estado já iniciou a execução da recuperação de 13 praças do Centro Histórico e os outros 3 empreendimentos, que seria a restauração do Fortes Reis Magos, a restauração do Teatro Alberto Maranhão e da Escola de Dança Teatro Maranhão. Por opção da gestão anterior do governo do Estado, houve uma mudança de fonte de recursos, na qual o Estado abdicou de recursos da União a fundo zero, a fundo perdido, sem contrapartida, e acabou financiando junto ao Banco Mundial a execução dessas obras. Os outros empreendimentos, 6 empreendimentos, eles estão divididos entre a execução direta do IPHAN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Prefeitura do município de Natal. O governo do estado ficou responsável por 4 empreendimentos que tomam 73% do total de recursos aprovados no PAC das Cidades Históricas. Apenas um deles está próximo de ser concluído, que é o de requalificação de praças aqui do Centro Histórico. Este também é o único projeto em que o governo utilizou a verba federal. Nos outros 3 projetos, o governo optou por utilizar um financiamento via Banco Mundial. Mais de 18 milhões de reais deixaram de ser investidos no turismo cultural da nossa cidade. As 2 obras que ficaram sob a responsabilidade do IPHAN estão em execução. O IPHAN já contratou a restauração do Armazém Real da Capitania, a antiga sede do IPHAN, que fica na Cidade Alta, vizinho ao Museu Café Filho. A obra está iniciando agora. Está em processo de licitação do Arquivo Diocesano, a restauração do Arquivo Diocesano, que é uma edificação da Arquidiocese de Natal e será realizado com recursos da União. Outros 2 empreendimentos, que são o Grupo Escolar Augusto Severo e o Edifício Semult, que são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estão em fase de elaboração de projetos ainda, apesar do tempo transcorrido ainda não temos os projetos encerrados para que de fato se iniciem as obras. E temos a recuperação do Palácio Felipe Camarão e do antigo Hotel Central, que estão em cargo da Prefeitura, que também estão em fase de elaboração de projetos. Então, para todos esses empreendimentos, a gente tem os recursos alocados, só ainda aguarda a finalização de projetos e a submissão deles para a aprovação do IPHAN e a liberação dos recursos para início de obras. Esse desinteresse dos gestores públicos tem consequências diretas no desenvolvimento econômico e social da cidade. A falta desses investimentos empobrece ainda mais a nossa cultura e o nosso turismo. A gente precisa do produto pronto. Com o produto pronto, com certeza vai estar nas prateleiras do comércio turístico local. Com certeza as empresas vão estar divulgando, assim como divulga a Praia da Pipa, assim como divulga o Passeio de Buggy de Genipabu, ele vai para a prateleira. E hoje nós temos mais de 90% do público vem em busca do turismo sol e mar. Não quer dizer que esse produto não vai ter demanda. Claro que vai ter. Por que não tem hoje? Porque não existe produto. Assim que ele estiver pronto, é de interesse comum de todas as empresas colocá-lo sim na prateleira. Mas a gente precisa ter um produto digno para que a gente vá de forma assertiva e dizer: eu tenho o produto e com certeza venha que você não vai se arrepender. A gente tem um centro histórico aqui na cidade de Natal, atualmente pouco conservado, com diversas deficiências, muitas carências, e que se a União, Estado, municípios investirem nesse centro histórico, a gente pode alavancar o turismo, pode aumentar a arrecadação do Estado e do município por meio de poucos investimentos no centro histórico e pode atrair interesse de empreendimentos para a Ribeira Cidade Alta, pode atrair turistas para a cidade, o centro histórico da cidade. Então é importantíssimo. Assim, os investimentos são deveras relevantes para a manutenção da nossa cultura e para a economia local. O Centro de Controle de Zoonoses retomou o cadastramento para a realização de castração de cães e gatos.
A próxima ação de esterilização animal vai acontecer no dia 28 deste mês, no Centro de Controle de Zoonoses da Zona Norte de Natal. Embora o cadastro conte com cães e gatos, inicialmente apenas os felinos a partir de 6 meses de vida e que tenham tomado a dose da antirrábica serão contemplados. O cadastro está sendo realizado no site www.natal.rn.gov.br. Ele pode ser feito por tutores acima de 18 anos de idade e que tenham no mínimo 5 animais de estimação. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma sessão solene em homenagem à emancipação política de Extremoz. Primeira vila da capitania do Rio Grande do Norte, Extremoz comemora este ano 56 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a Assembleia Legislativa aqui do Estado realizou uma sessão solene, de propositura do deputado estadual Kelps Lima. Extremoz é a terra do grude, é a terra da Lagoa de Pitangui, da Lagoa de Genipabu, do Passeio das Dunas. Os turistas que vêm ao Rio Grande do Norte, nenhum deixa de ir a Extremoz. Não há pacote turístico nacional ou internacional para o Rio Grande do Norte que não passe por Extremoz. Então a gente precisa valorizar essa cidade que tanto contribui para o nosso estado. De acordo com dados do IDEMA, Extremoz viveu por 105 anos na condição de povoado. Em agosto de 1885, em virtude de uma lei provincial, passou a se integrar ao município de Ceará-Mirim. A emancipação política veio apenas em 4 de abril de 1963. É uma satisfação muito grande, né, estar hoje sendo homenageado. A Assembleia lembrando a nossa cidade de Extremoz. Hoje nós temos uma cidade da Grande Natal. E para a gente é uma honra, né, dos deputados estar reconhecendo Extremoz como realmente uma cidade. Durante a solenidade, algumas personalidades foram homenageadas pelo serviço prestado à cidade. Uma delas foi a dona Luzia, primeira enfermeira do município de Extremoz. Quando eu comecei não tinha nem postinho. Depois Sebastião Marcelino, em 1970, 7 de setembro de 1970, Sebastião inaugurou o posto de saúde, aqui ao lado da linha férrea, aqui perto da estação do trem. Aí nós ficamos ali, ficamos muito tempo ali, pegado com o posto de saúde, era a Câmara dos Vereadores. Depois eu saí dali e fui trabalhar no hospital. Aí fiquei no hospital até me aposentar. 30 anos de serviço público na saúde de Extremoz. O padre Tiago Teise também foi agraciado. Europeu de nascimento, ele acompanhou o desenvolvimento da cidade, sempre contribuindo com os trabalhos sociais. Dom Nivaldo fundou a paróquia de Extremoz. Me nomeou lá responsável de 16 comunidades de Extremoz. No meio delas era Pitangui. É assim que cheguei em Pitangui. Só 2, 3 anos depois da minha chegada. Durante 26 anos estive lá uma vez por mês. Aí uma parte social é uma parte religiosa. Representando a Câmara Municipal de Natal, o vereador Klaus Araújo destacou a importância histórica e também as belezas naturais de Extremoz. Cidade importante aqui do cinturão em torno da cidade do Natal, faz parte da Grande Natal. A cidade vem se desenvolvendo muito, de um povo acolhedor, de praias muito bonitas, e estamos aqui merecidamente representando a Campos Paulo, merecidamente para esse evento de emancipação do Extremoz, que tem um povo muito acolhedor. No próximo bloco, não perca a entrevista com Guilherme Saldanha, secretário de Agricultura do Estado. É depois do intervalo. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família.
Voltamos com o Câmara Repórter desta quinta-feira. Eu recebo hoje aqui o secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha. Secretário, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Prazer nosso estar aqui batendo esse papo com você. Secretário, vamos começar falando sobre as exportações de frutas. Passamos por um período de crise, não foi? Mas e como é que está o momento? Bom, a seca que o Estado atravessou 2011 até 2017, 2018, o Estado não, todo o Nordeste, principalmente o semiárido brasileiro, ela afetou muito a produção de fruta. Felizmente, nós, diferente de outros estados que sofreram fortemente com essa seca, como Ceará, Paraíba e até mesmo Pernambuco, apesar de ter o Rio São Francisco, nós tivemos água ainda disponível para a fruticultura irrigada, para as exportações de fruta, essa coisa toda. Em 2017 foi um ano muito bom, algumas empresas desses estados migraram para o Rio Grande do Norte e ali nós batemos o recorde de exportação de fruta, chegamos a um patamar de 110, 115 milhões de dólares. O ano passado, infelizmente, algumas dessas empresas elas possuem as fazendas no Rio Grande do Norte, mas a sede delas são em outros estados, principalmente no Ceará. E parte dessa exportação produzida aqui, ela migrou com o CNPJ como se fosse uma empresa do Ceará e parte dessas exportações são registradas lá. Mas os empregos, os negócios foram gerados aqui no Rio Grande do Norte. Por uma questão contábil do governo federal, da Receita Federal, isso é contabilizado no Ceará. Esse ano, isso migrou, a gente fez um trabalho muito forte, principalmente com o pessoal lá do COEX, da Abrafrutas, lá na região do Mossoró, Apodi, e a coisa está oficializada novamente no Rio Grande do Norte e, para nossa grata surpresa, de um negócio que girava em torno de 120 milhões de dólares, somente nesses 3 primeiros meses a gente atingiu um patamar de 98 milhões de dólares. E o que é que a gente está exportando, secretário? A gente está exportando principalmente o melão, é o carro-chefe, depois melancia, depois mamão, um pouquinho de manga, pouquinho não, mas já bastante significativo. E a gente exporta desde batata doce, coco verde, macaxeira, inhame, nós estamos começando a exportar. E o fato é que a fruticultura irrigada hoje deve representar cerca aí de 50% a 55% da pauta da exportação no nosso estado. Isso é muito importante porque são empregos gerados principalmente na região do semiárido, principalmente no interior. A gente tem uma vertente econômica muito forte que é o turismo, mas isso está na região litorânea e eu digo que entre Pipe e São Miguel do Gostoso. A gente precisa dessa fruticultura muito forte, a gente precisa incentivar ainda mais um potencial que a gente tem de produção de peixe em águas interiores, nos açudes, liberando mais barragens. No Ceará você tem mais de 17 barragens que pode se produzir peixe no interior dessas barragens. Peixe em cativeiro, naqueles tanques redes. E no Rio Grande do Norte a gente só tem uma. Hoje pela manhã conversei com a governadora, com a Frente Parlamentar da Pesca, a frente do deputado Souza, para a gente tratar isso, a gente precisa melhorar isso. É um grande potencial que nós temos, cultivo de tilápia, cultivo de panga, que é um peixe novo. O Rio Grande do Norte foi o segundo estado brasileiro a liberar esse cultivo desse peixe. Nas prateleiras de todos os supermercados de Natal tem panga para vender. Boa parte disso, em todo o Brasil, é importado do Vietnã, da China. Nossa. Isso pode ser produzido muito bem aqui. E o que é que falta? É conhecimento, então? Na realidade, existia uma legislação que impediu o cultivo desses peixes no Brasil. Sim. O governo federal liberou, mas dizendo que os estados é quem pode dar a palavra final. São Paulo foi o primeiro, Rio Grande do Norte foi o segundo. Já tem gente de outros estados, até mesmo de São Paulo, Mato Grosso, começando a produzir esse peixe aqui. Ele é de uma produtividade muito boa, com baixo custo de produção. Tem um filé fantástico, indica a vocês. E para venda. E o mercado, o Brasil importa 170 milhões de dólares desse peixe. Você vê o tamanho desse mercado nacional hoje pronto para isso. Não está na merenda escolar, é produto que pode ser feito pela agricultura familiar, é um peixe fácil de cultivar. Ele não morre, por exemplo, como a tilápia morre se um aerogerador de um viveiro passar mais de 3 ou 4 dias sem funcionar por uma queda de energia. Então. Falta incentivo, a gente está colocando uma empresa de pesquisa agropecuária dentro desse contexto. O Sebrae tem sido um parceiro forte e a Secretaria de Agricultura está com uma equipe de técnicos para ajudar os pequenos agricultores, principalmente, a desenvolver essa piscicultura que pode ser muito mais forte do que ele é. Da economia, a gente também está trabalhando muito fortemente para regulamentar a pesca atuneira. A gente tem a questão das empresas muito fortemente estabelecidas, toda regulamentada, mas tem uma pesca artesanal do atum também, que isso precisa estar regulamentado. Estivemos em Brasília recentemente com o secretário especial da pesca, a governadora teve com a ministra, eu estive presente também a semana passada em Brasília,
É 11%, 12% da pauta de exportação do nosso estado, é o atum. E essas empresas que estão estabelecidas aqui no Rio Grande do Norte conseguem colocar no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, um produto genuinamente potiguar, pescado no Oceano Atlântico, mas beneficiado aqui, e para atender toda uma cadeia mundial que hoje é o consumo de atum. E a gente precisa estabelecer agora a questão da agricultura familiar, da pesca artesanal, que também é envolvida na questão do atum. Secretária, falando um pouquinho sobre a pecuária, né? E o senhor me dizia sobre os produtores de leite. Algum projeto em vista? A seca afetou muito a agropecuária potiguar. Nós saímos de um patamar de 1.200.000 cabeças do rebanho bovino lá em 2011, antes dessas secas mais severas. Chegamos ao pior momento em 2017, com 850.000 animais, 1.000 cabeças. Isso é muito ruim, muito preocupante. Eu digo que a indústria maior que nós temos no estado do Rio Grande do Norte é uma vaca de leite. Toda vaca de leite ela precisa de uma pessoa para ordenhar. Você imagina a quantidade de empregos que a gente tem com pelo menos 200.000 cabeças de vaca de leite produzindo leite. Mas muitas vezes esse produtor, além da questão da seca, ele estava muito prejudicado pelo preço do leite. Nós temos uma pecuária pequena, temos uma produção de leite muito pequena, a gente produz 350, 400 mil litros de leite por dia. Para você ter uma ideia, só Minas Gerais produz 3 milhões. E a gente precisa de um produto nobre agregado a isso, e nada melhor do que os queijos artesanais da gente, principalmente o queijo de manteiga. O queijo de coalho ainda é produzido, já produzido em Goiás, em Minas Gerais, mas eu confio muito no queijo artesanal do queijo de manteiga. Um produto nobre. Tem uma boutique de queijo em São Paulo, que não é uma loja de queijo, é uma boutique de queijo, eu chamo, que tem um queijo produzido aqui no Rio Grande do Norte, sendo comercializado a R$150 lá em São Paulo. Nossa, em qual cidade daqui? De, salvo engano, Jardim do Siridó. Nossa. A gente precisa que isso aconteça em outros locais. Para isso, nada melhor do que a lei dos queijos, que a Assembleia Legislativa aprovou, o governo anterior sancionou sem nenhum veto, e aí a gente precisa implementar. Essas queijeiras que estão funcionando e produzindo esses queijos nobres, que eu chamo, eles precisam não correr um risco de chegar lá um avião carregando nossos queijos, transportando nossos queijos, e um fiscal agropecuário de São Paulo apreender e mandar queimar tudo. A lei dos queijos vai cobrir isso. Infelizmente, a legislação que nós tínhamos era uma legislação federal, tá certo? Em que você exige para se fazer uma queijeira para ter um selo, para poder comercializar e garantir a segurança alimentar, você precisa de investir mais de R$1 milhão. Isso é impossível para a agricultura familiar. Nossa. Tanto é que a gente só tinha no máximo aqui 15, 17 queijeiras ou laticínios que tinham um selo federal. Com essa nova legislação, a expectativa nossa é que esse ano a governadora possa dar selo a mais de 50 queijeiras. E isso vai permitir essa segurança. O produto é bom, todos nós consumimos, agora a gente precisa provar que ele é bom. Essa legislação vai tratar disso e se abre um novo mercado para os nossos produtos, principalmente o queijo de manteiga artesanal, que tem condições de alcançar esses valores, não só no Rio Grande do Norte, como fora do Rio Grande do Norte. Secretário, recentemente se iniciou o processo de distribuição de sementes. Como é que está isso? Olha, está sendo feito no momento correto? A gente sabe que em várias cidades do interior, graças a Deus, está chovendo. Muitas chuvas ocorrendo, graças a Deus. Depois desse período da seca, todo mundo fica ansioso. O agricultor não é diferente, ele está louco para plantar, para produzir, para amenizar um pouquinho do sofrimento não só dele, do bolso dele, da família dele, que ele precisa sustentar, dos animais dele. E a gente foi preciso segurar um pouquinho as sementes para que não colocasse nesse primeiro momento. Todo início de inverno, início das chuvas, você tem pequenos veranicos, que é período sem chuvas, e a gente iniciou o processo lá pela região do Alto Oeste, começando no comecinho de março, e chega no momento certo, o agricultor que plantar a semente vai colher. A gente tem uma perspectiva desse inverno se estender a pelo menos o comecinho de junho e garante a boa lavoura dessas sementes que foram distribuídas pela governadora, que tem um compromisso muito forte com a agricultura familiar. Nós temos mais ou menos 52 mil agricultores cadastrados no programa de banco de sementes, e é esse público que perdeu todas as sementes que eles tinham guardadas, armazenadas por causa das secas, e nada mais justo do que o governo apoiar, a professora Fátima apoiar com esse programa tão importante para a agricultura familiar do nosso estado. Secretário, o governo do estado, até mesmo as prefeituras, elas estão consumindo o que a agricultura familiar está produzindo no estado?
Olha, infelizmente não. Existe um excesso de burocracia, um excesso de legislação que muitas vezes as compras governamentais podem ser dirigidas para esse segmento da agricultura familiar, mas a gente precisa ter legislações que possam permitir aos agricultores familiares comercializar seus produtos, para não ter um Ministério Público que possa lá embargar, para não ter o próprio órgão fiscalizador do Estado, o IDIARN, ir lá embargar um produto vendido pela agricultura familiar. Por isso essa é a minha preocupação. Eu conversei hoje com a deputada Isolda e com a própria governadora tratando disso. A deputada tem um projeto muito bacana, já está tramitando nas comissões da Assembleia, eu acredito que a Assembleia vai aprovar, é que das compras governamentais, aí eu estou falando da merenda escolar, estadual e municipal, eu estou falando do programa do restaurante popular, eu estou falando do café do trabalhador e uma série de produtos que são comprados fortemente, a alimentação dos presídios, que se compra muito, de que 30% disso, no mínimo, tem que vir na agricultura familiar. Então, essas questões. O que foi feito com a lei dos queijos, que eu vou entregar a você em primeira mão, a gente está encaminhando, até o final desse semestre, um projeto de lei, e aí o SEBRAE tem nos ajudado muito, a confecção disso, o Senar, a Federação da Agricultura, a FETARN, está sendo muito debatido, para que a gente faça uma coisa aplicável. Como foi feito com os queijos, agora fazer com as carnes. Todas as espécies que produzem carne e proteína animal. Aí eu estou falando de ovinos e caprinos, eu estou falando do bovino, que um agricultor familiar tem um boi, por que não ele matar dentro de um ambiente que seja higiênico, que seja limpo, que dê garantia da alimentar quem estiver comprando, mas que possa ele, nesse ambiente, obter um selo e pregar um selo no seu produto, como se a gente for no supermercado comprar uma picanha, vai ter um selo federal lá. Para isso é muito caro, ele não vai ter condições, a gente precisa dessas legislações. Como eu falei, para bovinos, ovinos e caprinos, para peixe, para galinha caipira, porque um agricultor familiar não pode vender uma galinha caipira para merenda escolar. E é isso que a gente precisa entender. Um pequeno espaço em que um agricultor ele investe lá 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, financiado talvez com recurso do Banco do Nordeste, que tem recurso do FNE, é barato para isso, com taxa de juros de 1, 2% ao ano. Se a gente der condições, isso vai funcionar muito bem. Existe uma estimativa que as compras governamentais dos presídios, da merenda escolar, dos restaurantes populares e das prefeituras, existe um negócio girando em torno de 150 milhões de reais. Se a gente colocar um terço disso para a agricultura familiar, a gente faz uma verdadeira revolução. É isso que a gente está pretendendo, é isso que a governadora Fátima tem cobrado de nós. Secretário, para a gente encerrar, a gente falou das exportações de fruta e recentemente o Porto de Natal ele suspendeu, né, as operações por conta de drogas que foram encontradas em meio a mercadorias. Qual é que foi o reflexo desse período de suspensão de exportações do Porto? Bom, isso é importante demais você tocar nesse assunto. Primeiro, para esclarecer a população de Natal e a todo o estado do Rio Grande do Norte, é que não foram empresas daqui. Eu achei até triste e tive recentemente com o superintendente, o presidente do Porto, de que isso era para ter sido divulgado. Foram uma empresa de Pernambuco e outra empresa com sede em Minas Gerais, que estava envolvido nessa exportação, não de fruta, mas de drogas. Foram encontradas dentro junto dessas com frutas, caixas, né? Exatamente. Tá. E isso era para ter sido divulgado. E eu aproveito aqui para fazer esse esclarecimento. Segundo, o Porto de Natal, em 2017 e em 2018, apesar de nós não sermos os maiores exportadores de fruta do Brasil, em 2017, com o recorde que batemos em 2017, a gente se tornou o segundo, perdemos apenas para a Bahia, por causa do Vale do São Francisco. Se continuarmos nesse ritmo, a gente deverá, o Rio Grande do Norte, se tornar o primeiro exportador. Mas o Porto de Natal foi o maior exportador de fruta, porque parte da fruta de Petrolina, Juazeiro, ela é exportada por aqui. Parte de frutas que é produzida lá na Paraíba é exportada por aqui, porque nós temos bons navios que fazem a rota para a Europa. E dito isto, alguém sabido que de uma questão criminosa está empacotando cocaína junto com as frutas, como eu falei, não são daqui. A empresa de navegação mandou suspender as operações, são empresas que são multinacionais, muito sérias, ela quer transportar mercadoria, não quer transportar droga, nem está o nome dela relacionado à droga. Ela fez uma série de imposições, é importante registrar que o Porto é um organismo do governo federal, mas a gente precisa se preocupar, o Rio Grande do Norte não pode perder essas rotas, não pelas frutas, mas principalmente por elas. Você imagina um pequeno comerciante de boné, lá de Serra Negra do Norte, lá de Currais Novos, lá de Caicó, que ele fez um negócio com um importador de boné lá na Europa
E ele tem um porto de Natal aqui pertinho para escoar essa mercadoria dele. A cachaça, que nós temos com boas cachaças artesanais, não só de Caicó, mas temos aqui em Pureza. Temos lá do Alto Oeste, uma fábrica, em Mossoró, temos fábrica de cachaça. E na hora que você tem, semanalmente, um navio saindo daqui, fica fácil escoar esses produtos do que ele mandar para Suape, que ele vai pagar um frete mais caro para Pernambuco, ou mesmo ele mandar para Pecém, também vai pagar um frete muito caro para o Ceará. Por isso a importância da gente manter essa rota do navio, é a única rota que nós temos. O grande negócio do porto é as exportações de fruta, entra um pouquinho de trigo que vem da Argentina para a operação lá do moinho, mas o grande negócio nosso e que pode continuar com essas rotas é as exportações de fruta. Como eu falei, não só para frutas, mas para outros negócios que o Rio Grande do Norte exporta. Os nossos confeitos que são produzidos aqui e exportados principalmente para a Europa, a gente só tem essa rota para a Europa, você tem isso fácil. E outra coisa boa do Porto de Natal com essa rota são os dias. Nós estamos muito próximo lá da Europa. Com 7 dias esse navio encosta lá na Espanha, com mais 2 dias ele está no Porto de Roterdã e com mais um dia ele está na Inglaterra. Você consegue abastecer quase todo o continente europeu, porque essas rotas são muito boas. A notícia que nós tivemos com o presidente foi que em abril agora já retomam. A Companhia de Navegação fez uma série de exigências, umas mais simples. Então ainda não foi retomado? Não, retoma-se agora em abril. Sim. Mas a suspensão era até novembro. Sim. E aí foi todo um setor produtivo, a própria governadora, eu estive com o superintendente, teve reuniões em Brasília com a bancada federal, a Associação dos Produtores de Fruta daqui do Rio Grande do Norte, a Federação da Agricultura, houve um mutirão de boas ações. E o Porto, na realidade, ele tem uma série de compromissos que eles começam a cumprir logo agora em abril, com uma segurança melhor, isso envolve Receita Federal, isso envolve Polícia Federal, para que em novembro, quando vier uma fiscalização, essa fiscalização é internacional, para que ele possa ter o certificado de segurança que a Companhia de Navegação exige. E que ocorra tudo bem. Se Deus quiser, haveremos de ter. Nós não podemos perder isso. Ok. Secretário Guilherme Saldanha, secretário de Agricultura do Estado, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado e volte a você. sempre que quiser, tá? Estamos aqui enorme. à disposição. Tá ótimo. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. A gente se vê na sexta, hein? Eu te espero. Até lá.